E aí, família, vamos lá? Tá na hora da politicagem, hein? Olha só. Governadores de províncias no Japão pedem alívio, né, no caso assim, ajuda, né, para empresas de todo o país, ajuda financeira para o governo. Quando eu falava nos outros vídeos que a macroeconomia ia sofrer e sofre com os estados de emergência, muita gente sim me parabenizou, só que muita gente também me questionou, tá? Então você vê que preste atenção nessa matéria. Tudo que eu falava de recomendação, de alerta sobre o que estava acontecendo em relação à economia, meio que se concretizou nesse vídeo, tá? Então, nessa matéria, olha só, presta bem atenção. Os governadores das províncias do Japão pediram no sábado ao governo central que fornecesse apoio financeiro para as empresas em todo o país, tá? Não é só nos lugares que estão em estado de emergência, em todo o país. Um dia depois que o novo estado de emergência foi declarado em Tóquio e outras áreas, conforme o número de casos de coronavírus aumentava. O país precisa de contramedidas mais fortes contra a pandemia em um momento que variantes altamente contagiosas estão em alta, disse Kamon Izumi, presidente da Associação Nacional de Governadores, durante a reunião online. Um conjunto de pedidos feitos ao governo pela associação inclui alívio financeiro não apenas para a indústria do turismo, mas também para a indústria primária como a agricultura. Por que disso? Porque quando dá parada, né, ou mesmo diminuição no horário de trabalho, né, dos restaurantes, izakayas, os pubs izakayas, já dá uma quebra. Já quebra praticamente assim a cadeia produtiva do Japão. Começa aquele efeito dominó. Começa do izakaya, aí vai para as fábricas que fornecem para o izakaya, aí vai para os fornecedores que fornecem para a fábrica que fornece para o izakaya. Então já deu para você ter ideia que a cadeia produtiva ela vem sofrendo efeito dominó. E é isso que os governadores estão falando. Por quê? Por exemplo, o Tóquio, tá? Um grande exemplo agora vai ser Tóquio. Tóquio entrou no estado de emergência, tá certo? Só que, dependendo, o produtor, né, do legume que vai para o izakaya não é de Tóquio. Pode ser de alguma outra região fora de Tóquio. Então você vê que afeta. A mesma coisa, a fábrica que fabrica os guardanapos que vão para os restaurantes em Tóquio, tá? Pode ser de fora de Tóquio. Então pode ser de qualquer outro estado do Japão. A mesma coisa, a cervejaria que fornece para o bar, né? As empresas que fabricam os hashes que é usado o hash descartável que é usado nos izakayas. Então você vê que existe uma série de cadeias produtivas que vão ser afetadas, que não estão dentro do estado de emergência, mas vão ser afetadas diretamente por isso. Então por isso que é muito importante nós não julgarmos. Por que eu falo isso? Porque aparece, vira e mexe, falando nos comentários do Facebook, ali, pessoas falando, não, crise no Japão? Tem não, a minha fábrica tem 3 áreas de Zangyo, trabalho direto, de segunda a sábado. Só que a fábrica da pessoa tá assim, só que e a fábrica da outra pessoa? E se a fábrica da outra pessoa que está ruim for relacionada às empresas que fornecem para os restaurantes e izakayas que vão ser fechados, né, durante o estado de emergência? E tem também agora os grandes shoppings que vão ser fechados, centros comerciais, os parques temáticos, tudo isso vai ser afetado, né? E você vê que se você puxar a cadeia produtiva por trás disso, é complicado. Um grande exemplo, tem a Universal Studio, né? Se Osaka fechar a Universal Studio, tem um produto muito popular na Universal Studio, lá dentro, que é no setor do Jurassic Park, para quem já foi deve se lembrar, que é a coxa do dinossauro, que é vendida lá, que é uma coxa de peru defumada, mas o troço é grande. Mas é muito bom, é muito gostoso. Só que a partir da hora que o parque fechar, não vai ter para quem vender aquilo. E o produtor que fornece para o
a Universal Studio aquela coxa de peru defumada, não vai fornecer. Até porque eu não vi aquela coxa de peru defumada em outro lugar. Não vi. Você pode procurar em supermercado, em outros lugares, eu não vi. Eu pelo menos não tenho visto. Olha que eu já rodei esse Japão, eu não vi. Eu só vi na Universal Studios. Então esse produtor vai ser afetado, porque ele não vai conseguir vender, né? Os insumos que é usado para fazer a defumação, o produtor não vai comprar e o vendedor desses insumos não vai ganhar. Então vai ser uma série de consequências assim econômicas que vai acontecer nesse Japão, infelizmente, né? Mas continuando, restrições impostas sob o estado de emergência nas prefeituras das grandes cidades terão consequências econômicas de longo alcance, disseram os governadores. O primeiro-ministro Yoshihide Suga declarou o estado de emergência na sexta-feira para Tóquio e nas prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo, no oeste do Japão, proibindo restaurantes e bares de servirem bebidas alcoólicas. Então você já viu que a indústria da bebida alcoólica vai se lascar, né? Até os intermediadores, fornecedores, você viu que vai todo mundo se lascar, porque bebida tem prazo de validade. E aí? Né? Pedindo às lojas de departamento e cinemas que fechem, né? E impedindo fãs de esporte profissionais, né, de prestigiarem os eventos, no caso, a partir de domingo até 11 de maio. Então você vê no caso dos cinemas, vai deixar de vender pipoca, vai deixar de vender refrigerante, vai deixar de vender os produtos dele, além do filme. Então você vê que toda uma cadeia vai ser afetada. Você vê que as lojas de departamento, shoppings, vão ser fechados. Então aquele shopping que tem o supermercado, só o supermercado vai poder ficar aberto. Os lojistas vão fechar. O que vai acontecer? Eles vão amargar com os prejuízos, porque eles têm que pagar aluguel, eles têm que pagar um monte de coisa. Tanto que no último estado de quase emergência que teve para lá de cá, né, da onde que eu moro, um restaurante não aguentou dentro do shopping. Ele está fechado até hoje. Então já dá para vocês terem ideia, né, de como a coisa é complicada. Então se o dono não tiver bala na agulha, como é que se diz, não tiver cacife, ele não aguenta. Os temores estão crescendo do que mais variantes contagiosas do coronavírus exacerbem a carga sobre o já tenso sistema de saúde, após as medidas de quase estado de emergência em quase uma dúzia de prefeituras. Centradas em horários comerciais mais curtos e limites de participação em eventos, tiveram um impacto limitado na redução das novas infecções. Praticamente nada, tanto que o troço está crescendo assim, a passos largos, né? As infecções. Os governadores enfatizaram a necessidade de que o governo exortar veementemente as pessoas de se absterem de cruzar as fronteiras das províncias, de não ir para um estado ou outro, durante a série de feriados nacionais, que começa no final desse mês, conhecido coletivamente como Golden Week. Tá? Até porque todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, tá, o Japão tem 3 grandes feriados, e o Golden Week é um deles, que para-se praticamente uma semana. Tá? Então por isso que os governos aqui já estão descabelando, por causa disso, por causa do Golden Week. O Estado deve compensar os turistas por planos de viagens cancelados para reduzir substancialmente o movimento de pessoas, disse a associação em sua proposta. Até porque muitas pessoas vão nas empresas de turismo, compram pacotes para poder pagar parcelado por mês. Aí o que acontece? Elas compram com antecedência para quando chegar aquela data já está tudo pago. E nisso o governo dá uma dessa, por exemplo, quebra todas as pernas. Então a empresa, como é que fala assim, o governo tem que ressarcir essas pessoas. Senão, quem vai sair no prejuízo? As pessoas. Quanto à vacinação contra o coronavírus, a associação pediu ao governo que esclareça detalhes sobre a distribuição da vacina para toda a população, depois que Suga revelou um plano na sexta-feira para completar as doses para as pessoas com 65 anos ou mais até final de julho. Você vê que até os governadores têm dúvidas. Por que eu falo isso? Para quem acompanha o canal deve se lembrar, que eu sempre bato nessa tecla. O governo Suga, ele tem o hábito,
de fazer as regras, mas ele não faz a regra de forma hakiri. Hakiri, que a gente fala em japonês, é de forma clara, sem chance de dúvida. Ele faz as regras muito nas coxas. Então ele deixa assim o povo tudo na dúvida. Mas será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que vai ser tal circunstância assim? Será que pode ser assim assado? Ele não esclarece. Ele fala assim, ó, vai assim, 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 assim. Só que nesse assim, 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 geram dúvidas para, pode ser assim, assim, assado, cru, cozido, não se sabe. Então o governo Suga ele já tem essa, como é que se fala assim, esse costume, esse mau costume de fazer regras assim. Por isso que às vezes eu gravo vídeos e já aviso, ó, negócio está nesse pé. Assim que a coisa for melhorando, eu vou soltando mais informações, porque é o que o governo Suga faz. É diferente do governo Abe, que era do Shinzo Abe. O Shinzo Abe, nesse ponto, eu tiro meu chapéu pro cara. Porque quando ele fazia as leis, ele fazia as regras, ele já deixava, jogava pro público de uma forma tão clara que você não tinha dúvida. Igual foi o primeiro estado de emergência que foi feito, foi com o Abe. Do jeito que ele fez, as regras que ele soltou na televisão, não tinha dúvida. Tanto ele falou assim, ó, vai fechar isso, 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 isso aqui vai fechar, vai ficar fechado, vai ficar dessa forma, de tal dia até tal dia, dessa forma, desse jeito e tal. Ponto. Então ninguém teve dúvida sobre o estado de emergência, do primeiro estado de emergência. Chegou no segundo estado de emergência que o Suga fez, todo mundo ficou com dúvida. Japoneses ficaram com dúvida, empresas ficaram com dúvida, um monte de gente ficou com dúvida. Eu falo isso porque saía reportagens. A gente via as pessoas dando entrevistas assim, na rua, assim, falando assim, meu, o que dá para fazer? Porque ninguém sabe. Então o Suga ele tem esse mau hábito de fazer as regras, mas de forma nas coxas. Infelizmente é nas coxas as regras que o Suga faz. E nessa brincadeira toda você vê que afeta até a vacinação. Então, assim que for saindo mais regras, mais informações, eu posto para você. E se você não for inscrito do canal e quiser saber das regras mais rapidamente, né, que for saindo, tanto do estado de emergência, o que for saindo dos outros estados, ou até mesmo em relação à vacinação, que eu estou cobrindo também, na medida do meu possível, tá certo? Se inscreva no canal, né, e clique lá no sininho. As pessoas sabem que eu não sou de ficar pedindo isso, né, até porque eu acho que isso aí é ficar mendigando, tá? Para a pessoa se inscrever no canal, ficar, né, acionando ali. Mas muitas pessoas me mandam perguntas, ó, negócio tá assim, negócio é assim, negócio é assado. Eu falo, espera, aguarda, deixa sair um vídeo que você vai ver, assim que o governo sair. Por isso que eu estou falando, né, pra pessoa, né, pra você, no caso assim, que não é inscrito do canal. Se inscreva no canal, né, porque assim que sair a novidade, você já vai ficar sabendo em primeira mão. Bom, dá um tchauzinho pro povo. Minha esposa tá aqui, ó, por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? Mas é isso aí, família, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.